Prefeitura de São José dos Campos confirma mais 2 óbitos por febre maculosa na cidade. Só neste mês a doença foi a causa de 4 mortes no município. Frequentadores do parque da cidade, onde uma das vítimas teria sido infectada, são orientados para os cuidados com o carrapato. De carona com a irregularidade, moradores de Queluz, no Vale Histórico, reclamam das condições do transporte escolar da cidade. Pais denunciam carros quebrados e filhos sem aula. Quem estuda em outros municípios questiona a cobrança de taxa para embarcar nos ônibus da prefeitura. Corpo de pescador desaparecido há quase 2 semanas em Ilhabela é encontrado pelos bombeiros em Paraty, no Rio de Janeiro. Violência em alta, ocorrências de homicídio doloso quando há intenção de matar crescem na região, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Mas em meio à violência, há esperança. No Dia do Voluntário, conheço histórias de pessoas que dedicam o próprio tempo para ajudar ao próximo. Terça-feira, 28 de agosto, informação e prestação de serviço. Os principais fatos da região você vê a partir de agora. Fique com a gente. O Band Cidade segunda edição já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite para você. Mais 2 mortes por febre maculosa foram confirmadas hoje pela Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos. Só neste mês já são 5 casos confirmados da doença, sendo 4 mortes. Uma das vítimas teria sido contaminada no parque da cidade, onde a prefeitura já instalou placas para orientar a população sobre a presença de carrapatos no local. A doença transmitida pelo carrapato estrela tem cura se for diagnosticada a tempo de receber o tratamento correto. No Parque da Cidade, em São José dos Campos, a placa alerta que há risco. Apesar de pequeno, por ser transmissor de uma série de doenças, o carrapato representa grande perigo e causa medo na população. Preocupa bastante por causa de doenças, né, que a gente pode estar pegando. A gente vai passear com a família e pode estar pegando alguma doença, né? Acho que a prefeitura tem que estar sempre atuando, entendeu? E prevenindo, com certeza, colocando sempre avisos e tudo mais. Os alertas fazem parte de uma ação da Secretaria de Saúde após a confirmação de 5 casos de febre maculosa na cidade só este mês. Nesta terça-feira, equipes do Centro de Controle de Zoonoses estiveram no local para recolher amostras de carrapato, que serão encaminhadas para uma análise acarológica, exame que vai identificar a espécie e se há ou não exemplares contaminados com a bactéria que causa a doença. É feita uma armadilha, né? Com gelo seco, então os carrapatos eles tentem a levantar. E aí você recolhe esses carrapatos e encaminha para São Paulo, e é a SUSEM de São Paulo que faz a investigação, se é o carrapato estrela, se esse carrapato está contaminado com a Rickettsia. Aí depois de mais ou menos um mês é que eles mandam o resultado para nós. Dos 5 casos notificados em agosto, 4 mortes. Os diagnósticos mais recentes foram confirmados na última segunda-feira. São 2 irmãos, um homem de 39 anos e uma mulher de 36. A suspeita é de que a doença tenha sido contraída no sítio da família, no bairro Águas de Canindu, na zona norte de São José dos Campos. O pai dos 2 também apresentou sintomas de febre maculosa e segue internado aqui, no Hospital Municipal. A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida pela picada do carrapato estrela, encontrado em cavalos, bois e capivaras, mas também em animais domésticos, como cães, roedores e aves. No Brasil, a incidência é considerada baixa, com menos de 15 mil casos por ano. Os sintomas incluem febre, dores de cabeça e musculares. Em geral, o tratamento costuma ser bem sucedido com o uso de antibióticos. A pessoa é picada pelo carrapato e o carrapato tem que ficar pelo menos de 4 a 6 horas fixo na pele para poder transmitir a bactéria. Depois de 2 a 3 dias, geralmente na faixa de 5 a 6 dias, a pessoa começa a ter febre. Então os sintomas a partir daí são muito parecidos com as outras doenças. Ela vai ter febre, dor de cabeça, dor no corpo. No segundo, terceiro dia pode ter manchas vermelhas no corpo. Então parece o quê? Parece febre amarela, parece dengue, parece leptospirose. Então todas as doenças são muito parecidas. Então é muito importante o paciente, quando chegar no médico, falar que ele teve contato com o carrapato, que ele teve numa área onde foi pescar e foi picado por carrapato, né? Que é para ajudar a direcionar o diagnóstico. Ainda de acordo com a Prefeitura, a Secretaria de Manutenção da cidade promove trabalhos de limpeza e realiza a aplicação de carrapaticida em espaços públicos e que, apesar dos casos confirmados da doença, estes locais não devem ser interditados.
Estudantes que dependem do transporte público em Queluz, no Vale Histórico, reclamam do descaso da prefeitura na manutenção dos veículos. Famílias que moram na zona rural do município denunciam que as crianças já chegaram a ficar dias sem aula devido a problemas mecânicos nos carros. O último caso foi na semana passada, quando uma das vans da prefeitura foi apreendida durante uma fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Resende, no Rio de Janeiro. Pois é, Otávio, já quem estuda em Cruzeiro e também precisa do transporte oferecido pela prefeitura questiona uma taxa mensal cobrada pela Secretaria Municipal de Educação para custear parte dos gastos com as viagens. Na semana passada, 20 estudantes ficaram sem ir à aula por falta do pagamento. E os problemas vão além. Tem denúncias ainda de ônibus do transporte escolar levando familiares de presos a penitenciárias da região e jogadores para partidas de futebol. Estes são os ônibus da frota escolar da Prefeitura de Queluz, que, por lei, devem ser usados exclusivamente no transporte de estudantes. Mais de 190 pessoas da cidade dependem desses veículos para frequentar o ensino superior ou técnico em unidades de ensino fora do município. O Vinícius estuda em Cruzeiro e, assim como os demais, deve pagar uma taxa de R$ 26 por mês para ter acesso ao transporte. Mas, na semana passada, um grupo de aproximadamente 20 universitários enfrentou problemas para embarcar no veículo. Com justificativa que nós estávamos inadimplentes, coisa que não procede. E fomos impedidos e passamos um grande constrangimento aqui na rodoviária de utilizar um transporte público que é nosso, por direito, é nosso, sendo que nos finais de semana as pessoas utilizam gratuitamente para jogar futebol, para dançar quadrilha. Então por que nós que queremos estudar para melhorar não só nosso país, mas nossa cidade também, temos que pagar? O estudante ainda relata que outros universitários também ficaram sem transporte, mas por outro motivo. O veículo que o grupo utiliza foi apreendido pela fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, quando seguia pela rodovia Presidente Dutra, de Queluz para Resende, no sul do Rio de Janeiro. Inclusive prejudicou alunos da frota municipal que ficaram sem aula por causa disso. Com base na lei, a ANTT considerou o transporte clandestino, pois não havia autorização para a prefeitura cobrar mensalidade dos passageiros. O veículo ficou apreendido por 72 horas. O problema é que esse mesmo veículo que transporta os universitários também transportam os estudantes da educação básica e ensino fundamental que moram na zona rural e precisam ir para a escola. Só que quando o veículo apresenta algum problema de manutenção ou é apreendido, aí esses estudantes ficam sem transporte. Esta mãe, que prefere não se identificar, confirma. Os filhos dela ficaram sem ir para a escola por falta de transporte pelo menos 3 vezes neste ano. Minhas crianças, como as outras crianças, levantam às 5h30 da manhã e ficam esperando até 6h10 e nada de chegar. Geralmente isso acontece. Muitas vezes a Kombi quebra no meio do caminho, mas como já teve vez de quebrar de zero, que ficou quebrada por uma peça, a criança fica sem aula aqui uma semana porque ficou quebrada uma peça da Kombi e eles não repõem. Então, dessa vez agora, a Kombi foi apreendida na estrada porque estava locomovendo outros alunos da zona rural ficaram sem estudo. Então, para a gente é uma dificuldade. Os problemas com o transporte escolar também são denunciados por munícipes. A questão já foi discutida na Câmara Municipal da cidade e investigada pelo Ministério Público. No documento, há relatos de irregularidades no uso de vans e ônibus escolares para transportar um time de futebol amador em fevereiro deste ano. São coisas irregulares e que isso humilha muito. E a educação já não está grande coisa. Ainda com todos esses deslizes, com todas essas coisas, piorou. Procuramos o prefeito de Queluz, que respondeu às denúncias. Sobre o transporte do time de futebol no veículo escolar, ele disse que não vê irregularidade. Mas admitiu que houve transporte de parentes de presos para visita em um presídio de Taubaté neste ano com van escolar. Infelizmente, o motorista foi sem nossa ordem, porque ele quebrou um carro, o carro van não estava em condição de ir, ele pegou um ônibus. Mas nós regulamentamos em lei um ônibus da promoção social de 48 lugares que faz esse transporte hoje aos presídios.
Sobre os problemas com transportes de estudantes na zona rural e de universitários, ele afirma: são carros que têm uma fragilidade, quebram fácil, mas a gente dentro desse período procurou não deixar o aluno na mão. Mas como os carros têm 8 anos de uso, realmente pode vir a acarretar esse dano no carro, né? No tempo que a gente está hoje, uma mãe viver ou os pais viverem numa zona rural e ser tão complicado desse jeito, dar um estudo para os filhos, é difícil. Que situação, né? Sobre a van apreendida em Resende, no Rio de Janeiro, pela ANTT, o prefeito disse que o município tenta regularizar a situação. Mas se o caso não for resolvido, o transporte para o estado vizinho vai ser suspenso definitivamente. Por enquanto, os estudantes seguem sem o serviço. Já sobre o fato de impedir os alunos de embarcar nos ônibus que levam para Cruzeiro, a prefeitura informou que os passageiros foram comunicados com antecedência sobre os débitos e que a situação deles já foi resolvida. O prefeito Laurindo Garcês disse ainda que a cobrança feita para os estudantes está amparada legalmente e que vai continuar sendo feita. Segundo a administração municipal, cerca de R$300 mil são gastos com o transporte por ano. E a taxa cobrada dos estudantes representa uma cobertura de R$50 mil desse total, o que ele considera irrisório. O corpo do pescador Pedro Marcondes, de 61 anos, desaparecido desde o dia 16, foi encontrado ontem em Paraty. Ele estava na costa de Septuba, em Ilhabela, no litoral norte, quando se desequilibrou de uma pedra e caiu no mar. Chovia forte no momento da queda. Foram mais de 10 dias de buscas feitas pelos bombeiros. O corpo foi encontrado na praia do Pouso de Cajaíba e reconhecido por familiares da vítima. Depois do intervalo no Band Cidade, casos de violência crescem na região. Pelo segundo mês consecutivo, homicídios dolosos registram alta, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança. E ainda, campeonato em Taubaté incentiva o empreendedorismo. É a chance de jovens da cidade ter o talento reconhecido e investimentos para colocar em prática boas ideias. Agora a hora certa para você, 7h02.